Vais conduzir as pessoas. Certo aqui os sábado Na fotografia eu vou ficar muito bem. Ora, muito boa tarde a todos, muito bem-vindos. Vou fazer como o Chinelo, pedir que subirem os telemóveis para depois não interferir nas palestras. A minha participação muito breve, eu falo em nome da Casa de Macau. E a Casa de Macau tem imenso orgulho em acolher, apoiar e colaborar nesta homenagem àquilo que é um escritor, poeta de Macau. Portanto, o chamado poeta saudável, poeta popular, mas eu diria que acima destes nomes é um poeta de Macau. Daí a razão de estarmos aqui hoje, conjuntamente com a Fundação Casa de Macau, uma iniciativa do Instituto Internacional de Macau, que vai depois ter a palavra para fazer um enquadramento mais denso desta nossa homenagem. E esta homenagem é ao JJ Monteiro, como ele é conhecido, José Joaquim Monteiro, mas que ficou com este diminutivo de JJ, na qual o filho também é o JJ Júnior, vai passando na liderança. Levanta-me, pelo menos a mim pessoalmente, eu não conheço a obra do JJ Monteiro. Conheço coisas esporádicas de ouvir falar e de ler algumas citações. Eu diria que o JJ Monteiro, independentemente da sua qualidade literária, que eu quase o situaria entre a brejeirice do Bocage e a popularidade do Aleixo. Portanto, eu diria que estaria um pouco nesta dualidade de dois grandes poetas que são conhecidos. Eu diria que o JJ Monteiro também já deveria ser conhecido, precisamente porque consegue esta combinação de ser um poeta popular. Para além disso, a questão de ser popular tem esta questão que para mim também é muito interessante, porque estes poetas populares, para além da sua qualidade literária, têm uma coisa que ninguém lhes pode negar: é o dom, a capacidade de ser aquilo que tem na alma e que de repente despertou em JJ Monteiro. Foi preciso ir a Macau. Então, ou seja, Macau é a chama que dá luz à alma de JJ Monteiro para que tudo
tudo aquilo que ele tinha lá dentro viesse para fora em forma de verso e, em alguns casos, em forma de prosa também. Portanto, a grande história de Macau é contada em verso, que é um clássico do nosso JJ Monteiro, é a prova disso. E essa qualidade que ele tem é porque ele tinha o dom de escrever e tinha que o largar. Se ele não fosse a Macau, provavelmente teria passado sem a capacidade de o devolver às pessoas. Portanto, esta homenagem, obviamente, é uma referência. Esperemos que cada vez mais se fale do JJ Monteiro como poeta popular, como poeta português e como poeta de Macau. O que levanta aqui uma questão que eu tenho tido, portanto, algumas reflexões, é se temos ou não temos uma literatura portuguesa. É um debate que tem havido com várias pessoas. Há uma especificidade de uma literatura macaense ou não há, independentemente de quem o escreva, seja português, seja macaense ou seja chinês. E esta questão é um debate académico e acho que a obra de JJ Monteiro vai ser fundamental também para criar aqui alguns alicerces para que esta questão seja cada vez mais debatida. Eu sou favorável a que haja uma literatura macaense, ou penso que do ponto de vista académico era bom referenciar uma literatura macaense ou uma literatura de Macau. Portanto, há várias opiniões e eu gostava de deixar aqui salvaguardado que esta obra de JJ Monteiro é mais uma peça para que a literatura macaense, a literatura de Macau, temos ali mais uma escritora que eu vou citar, que é o Lila Jesus, também tem sua obra poética, e que a pouco e pouco vamos somando um conjunto de obras que dão referência a Macau e aos macaenses. E acho que neste aspecto a homenagem a JJ Monteiro é mais que devida e esperemos que cada vez seja mais conhecida, portanto, na população portuguesa e obviamente em Macau também. E eu então passaria agora a palavra aqui ali ao Presidente da Fundação Casa de Macau para também dizer algumas palavras em nome da Casa da Fundação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Só em nome da Fundação Casa de Macau, saudar-vos, saudar os presidentes, o Dr. JJ e o Pasquiteira. Não vou alongar muito, é só para dizer que, ao fim de muitos anos, apesar de ser aos fins do Instituto Nacional de Macau, é o primeiro evento que nós organizamos em conjunto, a Fundação Casa de Macau e a Casa de Macau. Espero que este tipo de evento vai acontecer muito mais vezes, esta organização conjunta de atividades perdure e continue, no bom sentido e com tanta participação. Não vou alongar, a doutora já vai falar do JJ Monteiro. Estou muito feliz de estar aqui com um amigo meu de longa data e que vai homenagear e vai evocar um poeta que talvez não conhecemos tão bem, mas que é importante conhecer. Muito boa tarde, população. Boa tarde a todos. Palavras simples, porque quem é orador hoje é o nosso amigo José Joaquim Monteiro Júnior, filho mais novo do poeta. Hoje vamos homenagear através da apresentação do último livro dele. Nós, muitos que estão aqui, conhecemos JJ Monteiro ainda quando éramos crianças, estávamos no liceu. JJ Monteiro era uma figura incontornável do nosso liceu e lembro-me quando algum de nós fazia anos, quando havia algum acontecimento especial na cidade, ou alguma produção cultural, ou um acontecimento local de maior significado, lá estava o JJ Monteiro a falar connosco e num instante concluiu uma quadra dedicada a um aluno, a um professor, a um colega dele, funcionário do liceu, ou a um acontecimento relevante da história de Macau, do dia a dia da vida de Macau. Foi assim que conhecemos JJ Monteiro e passámos a ter por ele uma imensa admiração. Quando digo imensa admiração, não é exagero, porque foi mesmo assim. Não há ninguém que o tenha conhecido que não tenha sentido nele
uma capacidade impressionante de comunicação. Eu consegui estar muito bem com toda a gente, sempre com enorme vontade, e era para nós, de algum modo, também um apoio no liceu. Os mais novos, quando entraram, precisávamos sentir algum apoio de alguém, apoiados pelos colegas mais velhos, que nem sempre os tratavam bem, mas, portanto, às vezes, quando precisávamos do apoio do funcionário, quem era esse funcionário? Era, em primeiro lugar, o JJ Monteiro. Era ele que estava sendo escolhido. E depois, porque o filho mais velho dele, o Américo Monteiro, foi meu colega durante muitos anos. Criámos uma relação de amizade e passei a respeitar a casa da família, que eu queria saudar muito especialmente aqui e manifestar a satisfação por ver aqui tantos Monteiros reunidos aqui nesta casa hoje e dizer que criámos uma relação de grande amizade com a família. A minha família e a família Monteiro criámos entre nós laços de alguma fraternidade sólida que permaneceu ao longo dos anos até ao dia de hoje. Vamos chegando aos 80, outros já chegaram, e portanto é bom sempre referir que as amizades que se fazem nos anos de juventude, e sobretudo naqueles anos em que andamos de calções, podem ficar para a vida toda se soubermos cultivar esta amizade e não esquecermos daquilo que foram os nossos colegas, os nossos amigos e os nossos vizinhos. Também fomos, portanto, morava ali ao pé, na Rua Central, no Casarão, ali muito perto, em frente da igreja de São Lourenço, vivia a família do JJ Monteiro. Portanto, conheci-os a todos bastante bem, uns mais velhos, outros mais novos do que eu, e ao longo de tantas décadas pudemos continuar a manter uma relação de amizade, organizando alguns convívios, almoçando de vez em quando, jantando, conversando, tomando um café, ou conversando em torno dos livros. Os livros foram saindo. Portanto, JJ Monteiro escreveu, era uma pessoa extraordinária. Eu podia ler aqui uma quantidade de coisas sobre o JJ Monteiro, citando, sobretudo, duas pessoas que não eram quaisquer pessoas, duas pessoas com grande categoria intelectual, que dedicaram ao JJ Monteiro palavras de grande respeito e de grande consideração. Uma dessas pessoas foi o professor Abreu Freire, professor em Portugal e no Brasil, e foi ele que, durante tanto tempo, ninguém o tinha feito, lançou o nome de JJ Monteiro em sessões da Academia Brasileira e também em Portugal, em universidades. A partir daí, o nome de JJ Monteiro ficou projetado para além daquilo que era o âmbito familiar e o âmbito dos amigos, dos admiradores, que ele conseguiu granjear ao longo da vida. E foi assim. Outro foi, podia citar vários, mas outro gostava de citar, é o professor que nós homenageámos há dias no Centro Científico Cultural de Macau, o professor António Aragão Aresta, que eu trago aqui um livro que depois vou oferecer aqui ao Jota, chamado Olhar Macau pelos Livros. Várias pessoas estão aqui também colaboraram nesta edição. O Centro Científico Cultural de Macau tem um trabalho meu chamado Macau Vista por dentro do JJ Monteiro, que pediram a 20 personalidades para escolherem um livro que pudesse, de algum modo, ser considerado representativo de Macau. Claro que eu podia ter ido ao Manel Teixeira, podia ter ido ao Benjamin Pereira Pires, podia ter ido ao Henrique Sena Fernandes e tantos outros, os nomes todos conhecem. Mas optei por um homem mais simples, neste contexto, um homem mais simples, entre eles todos, que é o JJ Monteiro, foi autor de um livro absolutamente notável, que está aqui na sua nova edição, publicada pelo Instituto de Estado de Macau, que vou depois deixar aqui, entregue ao Carlos Piteira, para quem estiver interessado, poder ler aqui uma história de Macau, uma história da vida dele, escrita em verso, completamente em verso, do início ao fim, uma obra verdadeiramente notável. Achei que esta obra, entre tantas que são representativas de Macau, podia, na minha perspectiva, ser uma obra realmente representativa de Macau. Era um homem do dia a dia, um homem que passeava ao lado de nós, não teve uma grande educação formal, pelo contrário, ele chegou a Macau sem ter a quarta classe. Ele era soldado planeteiro, serviu o exército na Madeira e depois foi parar a Macau. E em Macau tirou a quarta classe, não estou em erro, naquelas chamadas escolas residenciais, e ali teve a sua primeira habilitação formal com algum significado. A quarta classe não é igual à atual, nós aprendemos imenso
na escola primária, e foi aí que ele ganhou coragem para ir mais longe. Era um homem notável e um autodidata. Portanto, o que ele aprendeu na vida foi na Universidade da Vida. Aprendeu do dia a dia, ele escolheu um livro para ler, aprendeu imenso sobre literatura e cultura chinesa e conheceu a história de Macau lendo sempre mais. E ganha coragem e escreve. Conta a história dele, a história de um soldado. Um dos primeiros livros dele, se não mesmo o primeiro, a história de um soldado. E depois, por aí fora, foram aparecendo outros livros. Este, até pela dimensão, mas o livro não vale pela dimensão, vale pelo seu conteúdo e pela qualidade. Este é um livro verdadeiramente notável. Eu só tenho este exemplar em Lisboa, mas quando ia sair de casa, já vinha com a minha mulher, Maria João, estávamos à porta, quando ouvi sair e foi à minha estante, tirar o livro da estante, porque acho que ele estará melhor aqui. Porque eu já o li várias vezes, até quando escrevi este trabalho sobre o livro, tive que o ler várias vezes para poder escrever bem sobre o livro. Mas ele estará melhor aqui. Quem quiser ler o livro, vale a pena, aconselho-vos a fazê-lo, muita gente agora não lê, vai à internet, mas lê pouco, mas ler é fundamental e os livros continuam a ser a nossa memória. Portanto, eu vou deixar o livro aqui, daqui a bocado entregue ao Carlos Piteira, porque quem estiver interessado pode vir aqui numa tarde, contactar ali a nossa querida Maria, e dizer, olha, gostava de ler o livro, nem que seja um pedaço do livro. Muito bem, o livro ficará aqui disponível para depois poderem ler. Uma última palavra só, era sobre o orador. Eu, para falar do JJ Monteiro, podia estar aqui 2 horas, mas o orador não sou eu, o orador é o seu filho mais novo, que é uma personalidade que foi marcante no Serviço de Saúde de Macau. Ele é médico, como todos sabemos, há muitos médicos, houve e há muitos médicos que são grandes escritores. Ele escreve muito bem, vão ver quando ele ler o texto, vão ver, ele escreve muito bem, mas nunca quis ser escritor. Mas em relação ao pai, tem sido uma figura notável. Ele tem estado ao longo dos anos empenhadamente nesta cruzada de recordar o pai, de enaltecer a obra do pai, e tem estado sempre na primeira linha deste trabalho. Eu estou ao lado dele também neste esforço, vamos continuar a fazê-lo. Em setembro do ano passado, na Universidade de Aveiro, apresentei uma comunicação sobre JJ Monteiro. Portanto, tenho estado a encorajar outras pessoas também para estudarem a obra do JJ Monteiro, para poderem prestar o necessário e devido reconhecimento. Vou só escolher aqui 2 frases que eu citei no trabalho que eu escrevi sobre o Macau Vista por Dentro. Algumas palavras aqui do António de Abreu Freire, que diz assim: JJ Monteiro viveu ao ritmo das oportunidades que a vida lhe ofereceu, à medida das suas ambições, da sua coragem, em 3 continentes. Como muitos portugueses fizeram do mundo inteiro o terreno das leivas dos seus arados, ele cultivou uma arte de desejar que fazia parte do universo lúdico da sua infância e serviu-se desse instrumento para partilhar a história da sua vida, dos seus conterrâneos e da comunidade que o acolheu durante meio século. E, portanto, fala aqui dos 3 continentes, um deles é a América do Sul, a Europa e a Ásia. Ele viveu no Brasil quando era criança. Foi viver lá com 10 anos de idade, só por ele, e ali passou uns anos, dos 6 aos 10, dos 6 aos 10 anos de idade, e foi ali que ele começou a perceber o que era o valor do verso popular. O verso popular, que, como sabem, em Portugal não é muito considerado, infelizmente, mas no Brasil é tratado com enorme dignidade, sobretudo naquele magnífico Nordeste brasileiro. O verso popular tem um significado enormíssimo e muita gente compra livros de verso mais veemente no Brasil, sobretudo no Nordeste brasileiro, são livros do verso popular. Portanto, a literatura do Cordel é essa que é mais vendida, porque é o povo. É o povo que vem do autor, outro homem do povo, escreve na sua linguagem, escreve de maneira que ele entenda o que está lá escrito. Então tem um sucesso extraordinário. E o JJ Monteiro é realmente esta figura que tem estado no Brasil, ganhou o gosto pela poesia popular, depois pós o mundo e vem parar a Macau. E é aqui que, afinal, encontrou os seus caminhos do futuro, que foi construindo, encontrando uma mulher chinesa e passando com ela o resto dos anos da sua vida. A vida foram muitos. E deixou prole numerosa, uma parte está aqui na sala,
Portanto, conforme disse o próprio Jota, que está aqui, eu disse um dia que lembrar a vida de Macau, aparentemente tão remota, mas ainda tão próxima, é mérito da sua obra. Sempre um de acender de memória para todos os que assistiram às mudanças. E lembrou que é no que fica escrito que as pessoas continuam. Portanto, vão para além da sua vida, deixando alguma coisa escrita, e serão lembrados para aquilo que escreveram e legaram à posteridade. Outra frase que eu ia citar é do António Aresta, quando diz assim: autodidata, por divulgar os dotes intelectuais e poéticos, José Joaquim Monteiro revelou-se como um conhecedor profundo de Macau, da sua cultura, da sua história e das suas gentes. Assim o qualificou António Aresta, respeitado investigador de memória dos portugueses no Oriente, no seu livro Figuras de Jade, Pequeno Extremo Oriente, primeiro ou segundo volume, já são 3, vai ser agora o 4º volume. Bom, e fico por aqui, como disse, quando falo do JJ Monteiro, ganho entusiasmo, porque sou um grande admirador dele desde criança. Porque viu em casa a escrever, viu sentado a escrever, viu andar e passear na casa e na rua a escrever também, a pensar, a ordenar as suas ideias. Depois, chegando a casa, muitas vezes levava no bolso algumas folhas de papel, tirava o lápis e ia tomando as suas notas e ia escrever. Olha, estou a ver chegar aqui um grande amigo, o José Bel, queria saudá-lo, um grande jogador da Académica, que passou muitos anos em Macau, vai ser homenageado com os amigos da Académica depois da manhã, se não estou em erro, não é? Um grande abraço. Muito bem, dito isto, fico por aqui, peço desculpas por ter alugado mais do que pretendia e vou dar a palavra ao Jota. Só para terminar, ia referir que ele foi diretor da Escola de Saúde do Instituto Politécnico de Macau, eu fui o primeiro presidente, fui o presidente da Comissão Administradora. Como médico, deixou um trabalho notável, quer em Macau, quer aqui. Creio que a última atividade que desempenhou ainda oficialmente antes da apresentação foi delegado da saúde no eixo, não é? Ele deu um currículo, não esqueci de trazer, mas tem na cabeça o essencial sobre a obra dele. Mas só queria referir ainda sobre ele, já disse que ele descreve muito bem, é um grande cultor da obra do pai, grande divulgador, grande e orgulhosamente afirmador sempre de toda a obra que o pai deixou e quer continuar a fazê-lo durante muito tempo. E queria só dizer que também é um grande amigo. Portanto, eu tenho no Jota uma grande consideração e espero que ele continue nesta batalha. E nós só entramos nas batalhas quando sabemos que podemos vencer. E ele sabe vencer esta batalha, divulgar o pai, lançar o pai, continuar a fazer, a dar a conhecer mais e mais o pai e a sua obra. E está aqui a sua última obra, chamada Vulgaridades Chinesas. Não sei se o título é muito feliz, mas o título foi escolhido por ele. Porque a vulgaridade não é no sentido ofensivo, mas no sentido das coisas do dia a dia, as coisas que nós encontramos, que ele contava na rua, quando falava com os chineses. Ele não falava chinês, mas conseguia comunicar com muitos amigos chineses, que é notável. E falava poucos, havia umas frases, aquelas frases do dia a dia, qualquer pessoa que seja Macau cá para aprender. E ele foi deixando apontamentos que os filhos depois foram compilando, foram juntando, e depois da morte de Deus já saíram vários livros. Os 2 últimos foram este, que é o último, chamado Vulgaridades Chinesas. Estão aqui vários exemplares, se alguém estiver interessado em ficar com alguns. Está ali o preço, foi escolhido por Casa de Macau. Portanto, a receita da venda dos livros e a edição do Instituto de São de Macau é para a Casa de Macau. Quem estiver interessado, depois pode levar um exemplar. Este é um livro que não está escrito em verso, é em prosa e fala daquilo que ele foi encontrando no dia a dia da sua vida em Macau, no contato com os chineses. E ainda há um outro, que se esgotou rapidamente e tem pena que não esteja aqui, vamos ver se conseguimos fazer uma segunda edição. É um livro sobre aquilo que tem a ver com memória de cada um de nós que viveu em Macau nos tempos de criança. Os brinquedos, como é que nós brincávamos, como é que nós jogávamos, os jogos que nós inventávamos. Na altura não havia nada eletrónico, nem o plástico existia. Nós fazíamos, quando eu digo isso à minha filha, olha, não havia plástico nesse tempo, ela fica muito incrédula, não havia plástico. Como é que era possível? Não havia televisão e também não havia. Então não tínhamos nada,
E fazíamos os nossos brinquedos, lembram-se, com madeira, com papelão, com papel, fazíamos os nossos próprios brinquedos e inventávamos os brinquedos e jogávamos. Era assim, foi assim que nós crescemos. Esse outro livro, não sei exatamente qual é o título. Jogos e brincadeiras. Jogos e brincadeiras de Macau. Jogos e brincadeiras de Macau. Olha, tem uma versão chinesa também. Tem das duas versões. Muitos chineses são chineses que passavam de infância em Macau, nasceram em Macau, quando souberam do livro, foi para o jornal O Mundo, que era o maior jornal de Macau, da língua chinesa, também ajudou a divulgar o livro. Olha, num instante, o livro foi completamente vendido. E um desses fizemos uma segunda edição, logo possível. Portanto, está este aqui. Se estiverem interessados, depois podem levar um exemplar. E vou dar a palavra já ao Jota, pedir para ele uma grande salva de palmas, também para o presidente. Então, boa tarde a todos. Obrigado, Dr. Rafael, pelas palavras elogiosas. Eu não sou psicólogo, tudo bem. Obrigado pela vossa presença. Obrigado à Fundação Casa Local e à Fundação Casa Local por essa oportunidade que me é dada de aqui apresentar o meu pai e as suas obras. Eu, se me derem licença, eu começaria uma composição musical feita pelo meu filho, em guitarra, começamos por aí. Isso é uma apologia ao fascínio da televisão entre o Oriente e o Ocidente. Tenham gostado. Portanto, falar e reviver, eu não tenho a capacidade oratória do Dr. Rangel, usar uma cábula, e peço desculpas por isso, porque não é fácil quando, portanto, se fala com o meu pai, quando isso, portanto, transporta naturalmente uma forte carga emocional, não é espantido, um grande orgulho, não estão a ouvir, é? Se ouve melhor? Está bem. É. Portanto, é naturalmente um momento de grande orgulho e de enorme prazer poder estar aqui convosco a falar sobre o meu pai. Portanto, para quem nunca ouviu falar do meu pai, e o Dr. Jorge Miguel já, em poucas palavras, conseguiu, portanto, caracterizar bem a figura do meu pai, vou tentar fazer uma pequena apresentação. Portanto, é conhecido como JJ Monteiro, como já foi dito, nasceu a 10 de fevereiro de 1903 em Tabuaço, distrito de Viseu, cresceu no Bolheiro, concelho da Mortosa, distrito de Aveiro, e no Aril, ao cuidado da sua avó paterna. Viveu a sua infância na pobreza e com demasiadas privações. Por isso, não teve a sorte nem a oportunidade de poder frequentar a escola. Passou simples e justosa, uma humildade extrema, uma integridade moral inquestionável, uma humanidade soberba, muito caridosa, sempre pronto para socorrer e repartir o pouco que tinha em auxílio dos mais necessitados, e um fervoroso crente em Deus. Eu não vou, portanto, enumerar exaustivamente os seus atributos, as suas qualidades pessoais, senão conheceria. É certo que rapidamente granjeava a simpatia de todos com quem se cruzava no caminho. Como autodidata, foi aprendendo a conhecer o alfabeto e a ler e a escrever
com a ajuda de quem se disponibilizou para lhe ensinar. Tem aí, portanto, a imagem dos netos, só faltam as filhas do meu irmão mais velho. Não consegui, portanto, nenhuma fotografia com todos, uma pena. E, portanto, a figura do meu pai, o J. Portanto, a história, portanto, começa, portanto, já na idade adulta, portanto, aos 32 anos, portanto, no ano 32, quero dizer, em Lisboa, a vida não estava a rodar. De tudo se andava falta, de preço tudo subia, empregos não havia, meio mundo andava ao longe. De mancebos, uma enchente assim, voluntariamente, para a tropa se ofereceram, encheram os serviçamentos, sobraram os requerimentos, só os mocas não perderam. Os 7 caçadores, a companhia, só cornetas e tambores para aprender a tocar, no grupo dos corneteiros. E eu fui logo um dos primeiros para a musicata a aceitar. De música sempre gostei, mas de solfa nada sei. E adormeçam se eu tocava. Na tropa, trompa tocava. Lá na corneta escapava, para a caixa é que morei. Nada vou contar com graça, contar sim, mas simplesmente, porque assentei praça, na tropa voluntariamente. Havia falta de empregos, uma miséria franciscana. Queriam os patrões só labregos, a servi-los por pouca grana. Portanto, ele assentou a tropa aos 19 anos de idade e, portanto, a pública, não havia postos e tinha, portanto, que arranjar a subsistência e a tropa foi o Estado Unido. Diz ele ainda, sem ser caso extraordinário, como era voluntário e por corneteiro cedo, eu de vida militar, 27 meses dar, bem tive por meu dever. Depois fui licenciado, também depois empregado para os lados do Lumiar. Da tropa senti saudade e deram-me facilidades para tornar a voltar. E logo desta maneira fui, então, para a Madeira, onde a gente pouco meiga se havia revoltado devido ao caso chamado do leite mais da manteiga. Dessa ilha, linda e boa, trouxe ao voltar a Lisboa paixões, porque é bem nova. Por fim, fui um dos primeiros a saber que corneteiros pediam carnaval. Daí, portanto, os fez para poder agarrar nesta propriedade. Foi prestar serviço militar a Natal em 1937 como soldado corneteiro e onde regressou a Portugal em 1946. Enfrentou em Macau corajosamente a Guerra do Pacífico e os efeitos da Segunda Guerra Mundial. Teve a autorização para se casar com a minha mãe, uma chinesa. Naquela altura não era, portanto, fácil conseguir essa autorização para se casar, portanto, com os locais. Constituiu família. Afirmou-se e fez-se notar pelos seus muito talentos. Depressa ganhou celebridade, sobretudo pela sua qualidade exímia como prestigiadora, tendo ficado logo alcunhado com o epíteto de poeta saudável. Desportou a atenção dos responsáveis locais que logo lhe pediram para colaborar em revistas e jornais. Portanto, alguns extratos. Ficou célebre com as suas sátiras poéticas e variantes para divertimento dos leitores e com a improvisação de alguns passatempos. Destaca as palavras cruzadas, os anagramas e as charadas oitícolas que, se fossem compilados, dariam um autêntico almanaque. Também organizou e participou em récitas em prol dos refugiados portugueses de Hong e de Xangai. Foi a troca que lhe deu a oportunidade de melhor aprender a ler e a escrever. E foi em Macau que conseguiu fazer o exame final da quarta classe do primeiro curso das escolas regimentais. Foi a única habilitação literária que obteve na vida. Nas palavras do meu pai, foi na sua longa vida militar onde deu largas aos seus improvisos e às suas expansões precisadoras. Nesse período inicial que esteve a prestar serviço militar no Natal, publicou as suas duas primeiras obras, A Minha
portanto, as duas suas primeiras obras, A Minha Viagem para Macau, em 1939, e A História de um Soldado, em 1940. Depois, portanto, houve novas publicações, portanto, uma em 1952, A História de um Soldado. Temos, portanto, aí a capa feita por um pintor famoso de Macau, Luís Lané, e o outro de Volta a Macau, portanto, lançado em 1957, e, portanto, a capa é do José Vitor do Rosário, dois pintores conhecidos como Finda a guerra, por uma lesão que sofreu no seu braço esquerdo, com ameaça de amputação, viu-se obrigado a regressar a Portugal em 1946 com a minha mãe e os meus dois irmãos, Américo e Rogério. A crise económica que se vivia no pós-guerra e depois de passar por inúmeras dificuldades, privações e vicissitudes da vida, e ter-se agarrado a várias ocupações para angariar os meios de subsistência, desde engraxador a vendedor ambulante, tem aqui, portanto, uma parte descritiva dele, sempre com o braço ao peito, sem poder dormir às vezes, amada gangrena sujeito, adiou meses e meses. Finalmente já curado, a pensão foi retirada, dando-me encostado 3 contos de uma bocada. Comprei um burro e cangalhas para vender hortaliças, mas foram muitas as falhas, não ganhei para as notícias. Morri teimoso e feio, que me custou 5 notas, deixando-me um saco cheio de histórias e de anedotas. Cansado já de sofrer e de passar sacrifícios, passei logo então a ser um homem dos 7 ofícios. Eu engraxava, eu pescava, eu fazia criação, eu aquilo que me agarrava para ganhar o meu pão. Estranha a minha mulher, eis viver tão mal, começou-me a convencer de voltar para o Macau. Portanto, foi a saudade de Macau, foi o fascínio e a magia que tinham exercido nele. E foi, portanto, também que mudou muita água do Bilal. Não sei quem bebe água do Bilal, volta para Macau. Voltou, de facto, em 1951, com a minha mãe e já com 5 filhos, numa viagem marítima, patrocinada pelo então Ministério das Colónias, o reitor da família. Portanto, é irrefutável e inequívoca a paixão profunda que o meu pai viveu por Macau e pelas suas gentes, como está largamente documentada nas várias obras publicadas. Eu vou citar esta. Então, escreve, portanto, no Macau, isto é o Musa minha, ajudai-me a ser poeta, enviai-me os fulgores do talento, para cantar Macau, terra dileta, na graça do seu encantamento. Macau ainda, empunhar eu bem queria a lira sapiente do bom verso. Se eu pudesse fazer-te-ia os versos mais bonitos do universo. Conseguiu abraçar alguns empregos que lhe foram proporcionados nesta nova chegada a Macau. A partir de dezembro de 1951, foi contratado como contínuo do liceu, de onde se aposentou em 1972. Quem frequentou o liceu nesse princípio de 1972, onde me incluo, atrevo-me a dizer sem vaidade, o Dr. Tangel é impossível alguém não se recordar da figura incontornável do meu pai. Um amigo de todos, professores, alunos, colegas de trabalho e encarregados de reputação. O que mais notabilizou o meu pai foi indiscutivelmente o seu engenho poético, caracterizado pelo repentismo e pela instintiva improvisação imbatível nas desgarradas e nos cantares ao desafio, que tive o privilégio de assistir com admiração. Esta sua mestria e também o seu romantismo shakespeariano eram conhecidos muitos grupos que pediam para compor quadras românticas dirigidas às suas amadas. Vou aproveitar este momento para publicitar as várias obras da autoria do meu pai. A Minha Viagem para Macau, como já referi, editada em 1939, História de um Soldado, que referi também, em 1940, com 3 reedições, em 1952, 1963 e 1983. De Volta a Macau,
em 1957 e reeditado em 1983, onde conta a viagem marítima até Macau. Macau, vista por dentro, em 1983 e reeditada em 2007. Uma homoníada, a classificação dada pela minha ex-professora e famosa historiadora, doutora Beatriz Castro Silva. A Bíblia de Macau, segundo apelidou o nosso famoso Adepto Santos Correia, e um hino de amor a Macau, conforme prefácio do doutor Jorge Cristiano. Após o seu falecimento em Macau, no dia 22 de fevereiro de 1988, pouco depois de ter completado em coma os seus 75 anos de idade, foram editadas as seguintes obras: Anedotas, Conto e Lenda, em 1989, Meio Século em Macau, em 2010, Memórias do Romanceiro de Macau, em 2013, Jogos e Brincadeiras de Macau, em 2023, em co-autoria com o meu irmão Rogério. Esta obra foi dada à estampa por iniciativa e mérito deste meu irmão Rogério, em versão bilingue e em prosa, que resultou de um excerto do livro Meio Século em Macau. Foi um sucesso pelo elevado valor pedagógico reconhecido e que despertou o interesse da comunidade educativa, conforme também já referiu o Dr. Rangel, e, mais ainda, até faz parte de um blog publicado no jornal. Vou então, finalmente, fazer a apresentação da obra, desta última obra, escrita pelo meu pai, As Vulgaridades Chinesas. Na ordem, está aqui, portanto, uma capa feita pelo meu sobrinho, António Passano, sobrinho do Instituto Internacional de Macau, que também mostra, portanto, o dom artístico. Na ordem cronológica, não teria sido a última. Fazia seguimento ao livro de anedotas, contos e lendas, como era referido pelo autor. E, portanto, testemunho, portanto, a seguir a lenda, eu já tinha, portanto, essa obra manuscrita, só que, portanto, não foi o que aconteceu, porque comemorámos a procurar quem fosse capaz de apoiar na redação das gírias em caracteres chineses, porque esta obra tem a sua complexidade, como irão compreender quando a ler. Tal como algumas charadas nossas, em que, por exemplo, perguntamos que é que passa vento sólido e faz sombra e que sabemos ser o vento, aqui nesta obra do meu pai faz referência a vários jargões usados correntemente pelos chineses na sua forma requintada e recorrendo a metáforas próprias da cultura chinesa. Mais adiante terei alguns exemplos que são, na prática, charadas e desafios à arbuça dos chineses e não só em conhecer a resposta. Quem tiver a curiosidade de ler esta nova obra vai certamente questionar como é que o meu pai, sem qualquer conhecimento da língua chinesa, falada e muito menos escrita, foi capaz de compor versos a rimar com tantas expressões completamente desconhecidas do seu vocabulário. Já o espanto foi enorme na obra de Memórias do Romanceiro de Macau, quando o meu pai revelou a sua habilidade em rimar no dialeto brasileiro. Maior é a estupefação, como foi capaz de rimar usando expressões chinesas, só de um gênero artístico. É certo que para a sua concretização socorreu-se das explicações pacientemente transmitidas pelo meu irmão Rogério e também das consultas feitas nesta sua qualidade de autodidata às publicações de Luís Gonzaga Gomes, do Monsenhor André Gnan e de outras. Aqui realça a capacidade do meu irmão Rogério de corrigir tantas expressões chinesas que também não fazem parte do seu vocabulário habitual. E também, como podem verificar, o dom artístico deste meu irmão nas ilustrações, como já teve a oportunidade de evidenciar nas outras obras da autoria do meu pai. Nesta obra, o meu pai faz menção de um conjunto de máximas confucianas e de uma intercadência de provérbios e rituais. Faz também a narrativa do seu passeio, o único da sua vida, ao concretizar um sonho que acalentava, de atravessar as portas do cerco, de pisar o solo do Celeste Império e desvendar algumas das suas surpresas realidades e alguns dos seus mistérios. Aqui, portanto, uma parte das mulheres chinesas. Nunca esperei nem esperava ir à China, mas espalhou um sonho que acalentava e que sempre se realizou. A China das variedades,
a China, o Celeste Império, de surpresas e eternidade e ainda no seu mistério. Por todos os locais por onde passou, conta as várias lendas que conheceu neste seu passeio, através de leituras e pesquisas feitas numa época em que não havia o recurso às facilidades modernas do mundo. Enfatizo as lendas sobre Chiloé, a Mar das Pérolas, e sobre a cidade de 5 Cabritos, como é também conhecida a cidade de Cantão. Esta obra inclui algumas adivinhas populares cantonesas, vários provérbios, adágios e rifões populares. Dou como exemplo em chinês, Chen Yan Hanoi, Che Sei Si. Ora, o que é que isso quer dizer? Ele traduz aqui, além de outros, tem-se aqui, quando se ama uma pessoa, acha tão bonita e boa como a formosa Sei Si. A Sei Si era a mais formosa das 4 belas chinesas. Sei Si, pelo grego e fina, com toda a convicção, foi, segundo a tradição, uma das 4 beldades da China. Igual rifão se dissesse esta verdade então, quem de feio de muito ama, bem bonito e aparece. Também se alonga a citar vários trocos e gírias chinesas, como pedir um pente emprestado a um pouso. Ora, o que é que isso quer dizer? Vamos tentar uma demonstração que é só pedir um bonzo, que é como se fosse um pente emprestado para se pentear, isso metaforicamente significa sai rei, como diz no chinês. O que é que quer dizer sai rei? Gastar ar, na tradução literal. Na tradução maquense é gasta bafo. Na tradução portuguesa, gastar a saliva. Um desperdício de tempo. Eis aqui como ele escreveu: pedir a quem não tem vista para o caminho de indicar é o mesmo que um budista um pente para se pentear. Só um tipo mesmo sonso, ou maluco, ou inconsciente, é que iria a um rapado bonzo ou a um tal pedir o pente. Tem tal troco significado de estar a perder tempo, o que para quem vai apressar é sempre bonzo. Como este, demora-me a dar um outro exemplo de possibilidade entre chineses, que revela como o meu pai assimilou bem a cultura popular chinesa e que inspirou a dar o título de vulgaridade chinesa. Refirma-se à gíria no Peitanglo. Ora, o que é que isso quer dizer? Lanterna em couro. Ora, lanterna em couro, quando a gente apanha alguém que, de facto, por mais que a gente tente explicar um assunto que nada entende, a gente diz, é um no Peitanglo. Porque nunca é bem, por mais que acenda o pavio, portanto nada enxerga, porque de facto o couro não deixa atravessar a luz. A palavra mei em chinês tanto pode significar entender como brilhar ou iluminar. Portanto, isso aplica-se às luzes, como eu disse, a gente tenta explicar, não entende, e aí está a explicação do meu pai. Cábula, pardo, roupas mudam, a viver-se na escuridão. Nada se ganha por ser burro, é qual o fusco lampião. É uma gíria que consterna o estúpido karma barraca. Acender a luz na lanterna feita de grão de vaca. Pois por mais que acenda a luz, nada poderá enxergar. O coelho é qual capuz, a luz não deixa atravessar. Mesmo que digam num sussurro, escandalizam o tapado, que dizem mais burro do burro ao lampião que sol afogado. Portanto, muitas outras gírias são mencionadas nesta obra. Tenho a certeza que quem tiver o gosto de fazer a leitura vai achar muita piada e vai ficar intrigado por terem sido escritas por meu pai, um iliterato da língua chinesa, mas ao mesmo tempo um erudito na sua cultura. Ainda podem conhecer nesta sua obra alguns contos, algumas adivinhas, alguns escritores de escritores chineses, como o vulgarmente conhecido Nao Yang Sui e o Tamutema Tantei, portanto, o boi. Não quiser, como é que a gente vai conseguir obrigar que eles achem que a gente não tem água? Metaforicamente, este rifão refere-se a quem tenta desculpar-se por ter se deixado enrolar. Aqui produz algumas quadras escritas pelo meu pai a este propósito. Nao Yang Sui, que o Tamutema Tantei, não obrigues tu o boi a beber água que não vai. É disto que trata o rifão, por definição e resposta. E já cá fiz menção, cada um come o que gosta. Se não gosta, é escusado.
Teimar lá não vai. Quem não quer ser enganado, na esparrela também não cai. Sentença manifestada de quem ao mal se arrima, qual borboleta descuidada, que da chama se aproxima. É como a moça que pretende ser uma só vez amada e depois se defende em dizer-se violada. Fazer dela sua esposa nega o sedutor que exclama: queima-se qualquer mariposa que se aproxima da chama. Depois há sempre um roubo, sem ver, não ser cuidadoso. E que a pólvora ao pé do fogo é sempre muito perigoso. Não são coisas pobrezinhas, mas também muito engraçadas. Algumas certas adivinhas que aqui vão ser apontadas. Mostram elas sagacidade e o gênio do chinês também, que parece ter maldade, mas nenhuma maldade tem. Interessante também a referência à gíria popular de tancapo, tajai. Tancapo é tancareira, tajai é bater no filho. Portanto, o que é que isso quer dizer? Tancar, portanto, é aquele barco pequenito, chato, portanto, que é a habitação dos tancareiros e que é sempre, portanto, tripulada pelas mulheres das tancareiras. Portanto, a pessoa a bater no filho, o significado é não tem de onde escapar. Tem o chinês à maneira, dando nota sem o ser. Esta gíria popular, no barco a tancareira, se no seu filho bater, este não tem por onde escapar. Emprega-se assim este termo, tancapo, tajai, coisa tida por sentenças só de um pouco. Como dizer Gustavermo, está num beco sem saída, ou então na boca do lobo. Portanto, reitero que esta obra só foi possível ser escrita pelo meu pai, graças a muita dedicação e paciência do meu irmão Rogério, que se empenhou em facultar as informações e a esclarecer sobre as expressões chinesas do prato. E também porque este meu irmão foi incansável à procura de quem pudesse apoiá-lo com alguns contributos na tradução e interpretação do que vem escrito. Foi também graças ao extraordinário apoio dado pelo meu grande amigo Joaquim Maneira de Carvalho, cujo brilhante currículo inclui um período de formação e trabalho na área de intérprete-tradutor, que fez parte até de tradutor nessa qualidade no grupo de ligação conjunto, que conseguimos a tradução em língua chinesa do título da obra. Portanto, a sociedade, a comunidade da China, são os contos e os anais populares da comunidade da China. Personalmente, a mesma comunidade chinesa. Portanto, foi ele que nos ajudou também na redação e na transliteração de várias expressões chinesas do passado. Também não posso deixar de me referir, embora o Dr. Rangel já mencionou, duas personalidades universitárias do grupo, o professor António Aresta e o professor António Aresta, a quem igualmente deixo o meu agradecimento pelo muito que têm feito para ascender e divulgar o trabalho literário do meu pai e o seu reconhecimento académico em Portugal e no além-mar, particularmente no Brasil. Mais importante que tudo, e mais importante que todos, quero dedicar uma palavra e uma saudação muito especial ao Dr. Jorge Rangel, distinto Presidente do Instituto Internacional. Quero deixar bem claro que pouco ou quase nada teria vindo ao mundo se não tivesse, como sempre, o seu apoio inexcedível, incondicional, generoso e supremo. Inequivocamente, tem sido um amigo inestimável e único que revelou permanentemente um carinho muito singular, especial e uma excepcional admiração do meu pai. Tem sido incansável na divulgação e na elevação da sua imagem nos palcos académicos e em inúmeros eventos e ocasiões, em muitas das suas crónicas, em conferências e palestras dadas e, fundamentalmente, no patrocínio de quase todas as obras do meu pai. As anteriores manteve a tutela governativa em Macau da pasta do turismo e da cultura e todas as mais recentes, incluindo esta que estou a apresentar, na qualidade de presidente do Instituto Internacional. Foi por sua intervenção que o meu pai foi condecorado
uma gratificante ideia de dedicação que a gente vive em todas as partes. A gente consegue ver estampado no rosto da alegria. Ali, no tempo do Dr. Rocha, Jorge Castelo, quando foi o lançamento da primeira obra do Natal Vista por Dentro. Portanto, doutor, é com o maior respeito e reconhecimento, quero aproveitar neste momento para publicamente manifestar a reciprocidade que me oferece e carinho da minha muito estima e admiração pela pessoa extraordinária e ímpar que é e pela sua presença. Ao Dr. Jorge Castelo, o eterno agradecimento meu e de toda a como tantas vezes dizia ao meu pai, quando se esgota as palavras para reconhecimento e dedicação, hoje é bom. Cito aqui Gabriel Garcia Marques. A morte não chega ao fim da vida. Mas sim, eu esqueci-me. Momentos como este em que estamos a viver revitalizam a memória do meu pai e as suas obras imortalizam. Toda gente sem exupéria, o meu pai não foi só, nem me deixou só. Deixou muito de si, muito. Sinto-me realizado da minha condição de filho pelo tempo dedicado à transcrição da riqueza do legado deixado pelo meu pai, através dos seus manuscritos e pelo sucesso na publicação das obras da sua autoria durante estas já muitas décadas, desde o seu último adeus. Sinto a alegria de poder dar por concluída a minha tarefa de transcrição da maior parte dos seus manuscritos. Curvo-me, nesta minha muito sentida homenagem ao meu pai, muito querido e saudoso, ao ser grandioso, porque ele tenho como meu maior exemplo de homem bom e íntegro, de lutador inquebrável. Seria improvável terminar esta minha intervenção sem dirigir uma palavra de apreço, de estima e de enorme agradecimento ao Instituto Internacional de Macau, na pessoa do seu presidente, Dr. Jorge Castelo, à Fundação Casa de Macau, na pessoa do seu presidente, Professor Alves Rosa, e a todo o pessoal e à direção desta ilustre Casa de Macau, em Lisboa, a casa de todos os que amam Macau, em particular na pessoa do seu professor Carlos Pita, pela organização deste evento e pela oportunidade que me teve de poder divulgar o nome e as obras escritas pelo meu saudoso pai. Pela vossa presença e pelo vosso apoio e para que todos contribuíram para a realização desta cerimónia e que muito agradecem neste momento, o meu muito obrigado. Obrigado, Jota, por esta tão sentida e calorosa comunicação que nos tocou a todos, certamente. Não só aqueles que já conheciam o JJ Monteiro, como outros ficaram a conhecê-lo hoje pelas palavras do Jota, do José Joaquim Monteiro Júnior e entre as imagens que foram aqui mostradas. Realmente, eu acho que muitas vezes nós esquecemos daquilo que já passaram. É bom de vez em quando estarmos reunidos e lembrarmos a obra e o contributo daqueles que antes de nós foram deixando alguma coisa, e sobretudo quando falamos da comunidade macaense, lembrarmos de muitos que alguma coisa fizeram para manter a comunidade viva e em condições de continuar a enfrentar um futuro ainda cheio de desafios. Neste momento, estamos a ter daqui a dias, daqui a pouco tempo, principal, o encontro das comunidades macaenses. Mais uma vez, vamos estar reunidos, os representantes da diáspora, das suas casas de Macau, e esta também, naturalmente, na primeira linha, estará presente. Vamos conversar
sobre o que somos hoje e o que é que ainda podemos ser. Macau, portanto, esta é uma pergunta que pode parecer um pouco angustiante, mas que não pode deixar de ser feita. 25 anos depois da transição, o legado de Portugal, o legado dos portugueses, e aí naturalmente incluímos sempre os macaenses, ainda é determinante ou não na construção do futuro de Macau. Então, devemos descomplexadamente olhar para este problema e darmos um contributo de afirmação como pessoas, de tudo o que podemos fazer no lugar em que cada um está, ou como comunidade através das nossas instituições, Casas de Macau, certamente, e também outras instituições que também existem na diáspora, não são as Casas de Macau só, e também aquelas que estão em Macau, ainda as chamadas instituições de matriz portuguesa, são herdeiras desse legado de séculos, que afinal foi a razão porque, uma das razões, eu diria que a mais importante e a mais determinante, para que Macau fosse classificada como um território especial da China, uma região especial, uma região prefeitura especial da República. E só é especial porque é diferente. Se não fosse diferente, não seria especial. E quando falamos daquele conceito que prevaleceu nestas conjunturas, nestas décadas últimas, o país, dois sistemas, muitas vezes com as dúvidas sobre afinal se os dois sistemas contam mais do que o país ou se contam a mesma coisa, o país e os dois sistemas. Cada vez mais vamos vendo as entidades oficiais chinesas afirmar não, em primeiro lugar é um país, depois são os dois sistemas. Nós dizemos não, eles são paritários, é um país com dois sistemas. Os dois sistemas só prevalecem e só valem se forem respeitados. Foram-nos oferecidos 50 anos, como sabem, a transição passaram 25 já, faltam 25. A integração de Macau é um pouco, não queria referir a Hong Kong, porque Hong Kong passou já por um período de grandes transformações, recuando em muitos aspectos aquilo que era o seu papel normal e natural, aquilo que deu dignidade, deu grandeza e deu capacidade de afirmação. Hong Kong hoje não é o que era o Hong Kong há 10 anos, infelizmente para todos nós. Era para nós uma referência, quando éramos miúdos na escola primária, quando falámos de Hong Kong era realmente a referência. Nós vivíamos numa cidade só de vivendas, casas de 1, 2 ou 3 pisos, 2 ou 3 prédios mais altos, e Hong Kong era uma cidade de arranha-céus que nos fascinava. Quando éramos miúdos íamos visitar Hong Kong, e era um acontecimento ir a Hong Kong, não é como agora vai-se, volta-se, torna-se a ir, volta-se, diz-se que vai-se outra vez. Era um acontecimento ir a Hong Kong. A nossa viagem finalista, estão aqui vários colegas meus, lembram-se, era Hong Kong, não era a Tailândia, nem ao Japão, nem outros sítios mais distantes, a ida a Hong Kong era para nós importante. Mas em Macau a situação pode ser diferente, não digo que seja, mas pode ser diferente. Só que não convém não esquecer que estamos a passar por um período de uma integração rápida, através de uma realidade nova chamada Grande Baía de Guangdong ou Macau. Essa Grande Baía é uma megapólise, se quiser, para falar para nós, uma megalópole, é uma vasta, uma vastíssima zona urbana, que é uma experiência realmente espetacular, que não é uma intenção, é uma realidade já em construção. Uma zona urbana, imagino o que é uma zona urbana com 75 ou 80 milhões de pessoas, juntando 9 cidades chinesas, mais 2 que também são chinesas, mas são diferentes, são Hong Kong e Macau, portanto as 2 regiões com objetivos especiais, mais 9 cidades chinesas, vão ficar todas unidas através de grandes espaços, com zonas verdes, com zonas habitacionais, com zonas de desenvolvimento, toda aquela área foi uma das zonas, provavelmente a mais desenvolvida, a mais em maior desenvolvimento em todo o mundo. Quem acompanhou, e tive esse privilégio de poder acompanhar constantemente o desenvolvimento daquela juntura chamada do Delta do Rio das Pérgolas, hoje transformada neste novo conceito da Grande Baía, de Hong Kong, Macau, onde Macau se entrega rapidamente. E como é que se entrega rapidamente? Através de uma ilha que resultou da fusão de 2 ilhas, a ilha de Bom João e a ilha da Montanha, uma zona baixa feita de aterros que ligaram as 2 ilhas, onde se foi instalado um novo campo. Macau tem hoje 6 universidades, mas essa é a maior de todas, a Universidade de Macau, que funcionava no alto
a Tonina ali da Taipa, em frente de Macau, foi transferida para essa ilha, chamada agora Ilha de Hengqin, que é o nome que foi dado à unificação das duas ilhas, mais toda a zona baixa que liga essas duas ilhas, criando novas áreas de desenvolvimento. O primeiro passo foi levar a universidade para lá, porque não havia espaço no território de Macau para construir uma universidade com aquela dimensão. O campus é espetacular, é mesmo grande. Se alguém conhece a Universidade de Aveiro, tem 2 campos. A Universidade de Macau é 20 vezes em área superior à Universidade de Aveiro e ainda por cima crescendo também a altura, não é só a vez são edifícios 3 pisos, não só a área vastíssima, mas também cresce em altura. Portanto, esta ilha de Hengqin é a nova área de desenvolvimento de Macau, por onde Macau vai passando muito dos seus novos desenvolvimentos. Portanto, passamos aqui por causa da crise da habitação. É evidente que não pode haver políticas só de conversa, só de palavras, só de discurso, só através de leis. É preciso construir, não pode haver habitação sem construir a habitação. Vejam que o governo Macau tomou de construir nessa ilha, que está encostada a Macau, a habitação para 140 mil pessoas. Uma cidade que tem 660 mil habitantes, acaba de construir a habitação para mais de 140 mil pessoas. Bom, é só assim que pode haver política de habitação. Nós agora fizemos aqui 20 casinhas, há mais 10 ali e mais 50, não sei onde, não se resolve o problema da habitação assim. Mas digo isto do lado positivo, mas também temos de ver os desafios que isto representa. Portanto, o governo chinês quer levar para essa ilha, ao lado de Macau, 140 mil pessoas que neste momento moram em Macau. O que é que isto significa? É a transferência de pessoas já numa zona intermédia de integração na dita grande Baía de Landonha com Macau. Temos de estar atentos, mas também digo que seremos bem-sucedidos se tivermos capacidade, como instituição, como criado como grande instituição, com as suas organizações, soubermos responder também a este desafio. Seremos aquilo que soubermos ser agora, nestes anos próximos, são anos de enorme desafio. Oxalá o encontro também contribua para isso. Quis dar também esta nota para perceber o que é que está em jogo. E por isso também é preciso recordar o contributo destas pessoas que no passado foram deixando algo da memória de Portugal, o seu contributo pessoal, como personalidades que podiam dar alguma coisa a Macau. E JJ Monteiro, além de ter dado muito de si, deu-nos filhos, deu-nos netos, bisnetos, deixou várias gerações de macaenses, e a comunidade macaense foi construída assim, muitas vezes foi assim, soldados de Portugal que estavam no serviço militar em Macau e depois de acabar o serviço militar ficavam lá. E como é que ficavam lá? Estavam uma namorada chinesa, muitas vezes macaense, ou até estrangeira. Macau foi uma terra onde confluiu toda a gente que vive de todo lado, das circunstâncias mais dramáticas da história. Foi um porto de abrigo, recebeu gente de todo lado. Na Segunda Grande Guerra veio imensa gente para Macau. Macau teve nessa altura, é difícil estimar o número verdadeiro, porque parece um número indicado, são variadíssimo, entre 600 mil a 900 mil pessoas. Não sabemos exatamente quantas pessoas viviam em Macau nessa altura, mas acolhia toda a gente. E ao longo da sua vida, ao longo da sua história, sem recuar muito no tempo, sabemos que Macau, mesmo nas décadas recentes, foi sempre recebido gente. Quando foi a crise do Vietnã, quando é que viram que os chamados boat people, que iam de qualquer maneira para qualquer lado. Agora são as pessoas que atravessam o Mediterrâneo, que vêm também parar aqui à Europa. Mas Macau recebia toda a gente, em levas sucessivas, e toda a gente foi acolhida. Também os nossos conterrâneos viviam em Xangai, os chamados, nós dizíamos que eram os xangainistas, portanto, os macaenses de Xangai, que moravam em Xangai várias gerações. Eu tive, na minha família, 3 gerações em Xangai. O meu pai, meu avô, o meu bisavô, também viveram em Xangai. Portanto, foram acolhidas em Macau e num período muito difícil. O governo, Gabriel Teixeira, era o governador, respondeu a este desafio. Com todas as carências, Macau respondeu ao desafio. Respondeu sempre a todos os desafios e venceu todas as vicissitudes da história. Neste momento é colocado novamente este desafio. Seremos capazes ou não de sobreviver como comunidade para além das datas que foram estipuladas. Mas só passaram 25 anos, faltam 25. O que é que vai acontecer entretanto dependerá muito de nós e também das casas de Natal.
como instituições, como organizações. Eu gostava de ter brevemente uma conversa com o novo chefe de executivo. Sabem, que nos acompanham, mais de perto, muitos não. Nós vamos ter no fim do ano a eleição, aliás, a nomeação já, tomada de posse, do novo chefe de executivo. Ele acabou de ser eleito, mas isto é um processo muito complicado, porque há uma comissão de seleção, há uma eleição, a eleição tem que ser confirmada em Pequim, e depois de cumpridas as formalidades todas, ele toma posse em dezembro. Ele disse duas coisas importantes no dia em que assumiu funções. Aliás, no dia que anunciou a candidatura, ele era o juiz mais importante de Macau, o juiz-presidente do Tribunal de Última Instância. Mas é um quadro formado por nós. Portanto, em 1999, uma das nossas missões foi formar quadros para o futuro. Ele, num regime de enorme intensidade, aproveitávamos os nossos quadros de Macau, clientes chineses de Macau, e também os chineses tinham vindo da China já com habilitações de alguma qualidade, e este caso, que ficou o primeiro juiz-presidente do Tribunal de Última Instância, já vinha com o curso de Direito feito da China, chama muito perto de Macau, João Santos, nos conhece, fica 10, 15 minutos de carro de Macau. Ele vinha com o curso de Direito, e depois mandava-me a Coimbra para estudar, para aprender também um curso especialmente organizado para nós, que era sobre o Direito de Macau. E ele, quando há dias, ele fez uma conferência de imprensa para anunciar a candidatura, há 2 semanas, reconheceu duas coisas importantes. Uma, realmente importante, reconheceu o esforço feito de formação de quadros. Ele disse assim: eu sou o que sou graças às oportunidades que Portugal criou em Macau para os futuros quadros que iam estar ao serviço da RAEM, da Região Estatística Oficial de Macau. Eu sou um desses quadros. Portanto, teve as oportunidades todas. Oxalá isto seja um bom sinal para nós. Ele reconheceu isto 25 anos depois de Macau ser território chinês. E disse outra coisa curiosamente interessante também para nós. Disse que quando ele foi estudar em Coimbra, detestava o vinho, não bebia vinho. E hoje o vinho tinto faz parte da sua refeição no dia a dia. Também é um bom sinal para nós. Uma proximidade maior do que os dois chefes anteriores. Eu quis aproveitar para dizer isto, nestes momentos em que estamos juntos. Acho que vale a pena sempre trazer uma informação atualizada sobre o que é que está a acontecer. Portanto, olhamos para ele com alguma confiança, vamos ver se ele perceberá ou não o que é que está em jogo e se que a comunidade portuguesa de Macau, a comunidade macaense em especial, são fundamentais para continuar a afirmar Macau com a sua singularidade própria, porque Macau desaparecerá, ficarão as pedras da história, e as pedras vivas são as pessoas e as suas instituições enquanto sobreviverem, se a sua singularidade não for reconhecida. Macau é hoje um território diferente no contexto de toda a grande China, e só se poderá ser Macau se esta diferença continuar a ser afirmada. Portanto, queria agradecer ao Jota esta comunicação tão sentida. Ele próprio estava muito comovido, mas foi bom assim, porque mostrou uma autenticidade da forma como transmitiu aquilo que sentia. Eu, há bocado, tinha um erro, disse que os 2 últimos livros eram inversos. Não, este não era em prosa, o anterior, eu sou as brincadeiras de Macau é que é em prosa, este é inverso, só aqui no ler, puderam ler aqui alguns versos que estão mais longe, se calhar não conseguiram ler, mas estão aqui os livros, a receita da venda dos livros, que é a receita para a Casa de Macau. E queria só dizer que também, quando foi o meu casamento, tipo a minha querida Maria João, que está aqui sentada, a prenda dele para nós foi um quadrinho que ele fez com versos que ele compôs dedicado ao nosso casamento. Realmente, nem disso ele se esqueceu. Ele nem sequer tinha sido convidado para o casamento, mas não quis deixar de mandar um quadrinho com versos dele dedicado ao casamento. Portanto, como é que é possível a gente não sentir amizade e respeito para um homem assim? Não é? Realmente é uma figura notável. Isso o Jota falou com grande emoção dele. Qualquer de nós, quando se lembra de falar dele, também sente essa mesma emoção, talvez em dose menor, mas também sentimos com grande intensidade e muita emoção quando nos referimos à presença e memória dele. Eu julgo que podemos ir em 10 minutos perguntar. Eu vejo aqui o Vítor Serra de Almeida, Alves Andrade e outros. Acho que se quiserem fazer 2 ou 3 intervenções curtas sobre o JJ Monteiro, eu quando estava a olhar para o Vítor, percebi que eu podia ter interesse em ver alguma coisa. Portanto, com a permissão do Carlos Monteiro, depois temos um pequeno, não é bem um beberete, é apenas um
algo para nos ajudar no convívio, porque quando convivemos uns com os outros e conversamos, é sempre mais agradável ter um copo na mão e ter um pastel para poder acompanhar. É só isto, é uma coisa muito simples, vai haver agora no fim, é só para ajudar a estimular o convívio. Muito bem, dito isso, pergunto quem é que quer usar a palavra, intervenções breves, para recordar o JJ Monteiro, ou alguma pergunta, alguma observação que queiram fazer. Vitória. Olha, foi com imenso prazer. É imenso gosto que estou aqui a ouvir e a presenciar uma imagem que eu conheci nos meus tempos de adolescência, tá? Era funcionário do liceu, e realçar todos aqueles aliados e a ativação que foi feita. Estável, afável, uma joia do Senhor, ajudando os alunos nas alturas dos intervalos ou nos certos choques, quando faltava uma pessoa, havia os alunos que iam ficavam ali, não havia campos de fora do liceu, era a rua, e a conversa que eu gostava de ter sempre com o pai, e não posso esquecer da figura dele, naquele gabinetezinho onde eram os dois Consegue ouvir logo de baixo, mais alto. onde está a banana. Ou então tens que vir aqui. Tens que vir. Não vale a pena. Levanta. É isso. Isto é para encadear. E a figura, nunca me esquecer da figura do pai, que na sua secretariazinha, que aquilo era um currículo muito pequeno, a escrever, a ler ou a ler, e o cigarrinho sempre na mão. Essa faceta do Ainda se cigarro. fumava nesse tempo. Ainda se podia fumar nos estabelecimentos escolares. Bom, e depois, a tua sentida e compreensivelmente humana evocação do pai foi muito bonita, e fizeste realçar um ponto que eu não tinha visto ainda, o olhar antropológico dele. Em verso, eu ponho ali observações dos hábitos e costumes das pessoas, da parte antropológica da comunidade chinesa, da comunidade macaense, e, portanto, há nele um olhar que, em princípio, se poderia dizer que uma pessoa com aquela ilustração não conseguia atingir, mas atingiu. E isso faz lembrar outra coisa, que é esse grupo de pessoas que, ao longo dos séculos, e também ajudaram a fazer Macau, conforme o Rangel segundo, esse grupo de pessoas que, ao longo de várias gerações, foram para Macau cumprir o serviço militar, ou o serviço civil, que fosse, jovens, estabeleciam-se lá e depois criavam um tipo de vida de inclusão na sociedade, que foram subindo, havia muitos deles, e chegaram a homens bons, no sentido medieval do termo, eram homens bons dos conceitos, dos municípios, das ilhas ou de Macau, eram homens muito conceituados e considerados nas suas ministérios, nas suas atividades, e, parafraseando o poeta, que é bom de vez em quando citar o poeta, dá assim uma certa ficha, não é? Foram-se da lei da morte libertando. No caso, o pai libertou-se da lei da morte porque está presente. Obrigado. Quer fazer alguma... Vitor já disse quase tudo. Queres vir aqui? Ele já disse quase tudo o que eu queria dizer sobre ele. Queres vir aqui? Chega. Como? Se queres vir aqui fazer... Não, eu fico já aqui. Portanto, já pouco dizer. O Vitor disse já muita coisa, mas eu tenho a memória dele, de facto, era uma pessoa afável, simpática, que colaborava e ajudava os outros. E fisicamente era uma pessoa pequena e tinha um andar compassado. Não sei se vocês se lembram, tinha um andar assim compassado. E pronto, é esse que eu me lembro de tudo o resto, faz conta que o Vitor já disse, e foi para mim um gosto estar aqui.
aqui está o agradecimento do JJ Monteiro, mas nem era necessário, era a nossa obrigação. Estarmos aqui neste momento. Eu aprendi um bocadinho mais daquilo que sabia já sobre o teu pai, mas fiquei a saber um bocadinho mais agora. E as dificuldades que ele passou, o médico, o teu irmão mais velho, que é do meu tempo, já me tinha transmitido isso, porque quando o teu pai esteve cá, tu ainda não eras nascido, mas estava o Américo, acho que a Fernanda também já estava, e olha, a Fernanda estava, era só um ano até. Mas pronto, eu sei disso tudo, fiquei a apreciá-lo ainda muito mais, para além, naturalmente, dos versos, que eu tenho muita obra dele e hoje, naturalmente, quero levar este último livro que acabou de sair. Muito obrigado por tudo. Então, é permitido encerrar a sessão, já agora. Antes de encerrar, só queria pegar então o livro, alguns chegaram já depois das minhas palavras iniciais, e a melhor obra dele. Bom, é difícil dizer qual é a melhor obra, mas na minha opinião e de muita gente que conhece a obra toda dele, esta é a melhor obra. Chama-se Macau Vista por Dentro. É uma história de Macau, com muitas considerações sobre arte, cultura, literatura e filosofia chinesa, e que vale a pena ler. Portanto, eu só tinha este exemplar em casa, como disse há pouco, quando ia sair, ainda voltei para trás, o meu irmão ficou à espera do elevador, eu fui buscar o livro da minha estante, e acho que fica melhor aqui. Eu já o li várias vezes, e, portanto, fica aqui para quem quiser ler, poder contactar depois a nossa Maria, para ler uma parte, não se consegue ler tudo de uma vez, porque o livro é grande, tem 472 páginas, portanto, é para ir lendo. Fica aqui entregue ao carpinteiro. Também queria ao Jota uma pequena lembrança. Estava a pensar o que é que havia de ser. Contactei o meu amigo João Loureiro, que é também meu colega no Instituto Internacional de Macau, é membro da direção do Instituto, grande jurista, jubilado, que é autor, devem conhecer aqueles álbuns bonitos que estão aí sobre os antigos territórios ultramarinos portugueses, livros assim, com este tamanho, são álbuns de postais antigos de Macau e de todas as antigas províncias ultramarinas. O primeiro volume foi este sobre Macau. Porque é que eu já não tinha nenhum em casa, portanto tinha vários, já não tinha, e pedi ao João, que foi o autor, para me dar algum livro, está esgotadíssimo. Esta já foi a terceira edição, também já esgotada. Portanto, ele foi-me arranjar um exemplar para eu trazer hoje para dar ao Jota. Porquê? Porque este livro tem muitas fotografias, muitos postais, portanto, com fotografias do tempo em que o JJ Monteiro viveu em Macau. Portanto, vale a pena, olhando para esta fotografia, lembramos também do JJ Monteiro. E deixo ficar aqui um outro livrinho chamado Olhar Macau pelos Livros, publicado muito recentemente pelo Centro Científico Cultural de Macau, que tem 20 trabalhos. Pediram a 20 pessoas para escreverem um trabalho, fazer um comentário sobre um livro considerado representativo de Macau. Eu escolhi exatamente este livro, Macau Vista por Dentro, porque é diferente. Não é um livro de um escritor que escreveu um romance, não é um livro de alguém que escreveu sobre história, no sentido de um investigador histórico, mas alguém que era um de nós, escreveu para os seus amigos e para os seus vizinhos e para outras pessoas como ele que encontravam dia a dia nas ruas em Macau. Eu achei que era um trabalho extremamente representativo. Escrevi sobre este livro aqui e queria deixar os 2 livros entregues ao Jota com o meu agradecimento ao Instituto de Macau e, sobretudo, a todos que estiveram aqui. Não há sessões como esta sem a participação do público. Podíamos estar aqui a tarde inteira a conversar sobre JJ Monteiro, mas agora, seguindo, tomando um copo, podemos continuar a falar sobre JJ Monteiro. Obrigado a todos vocês por terem estado aqui, obrigado pelo calor da presença e obrigado pela amizade. Venham sempre. No outro dia tivemos satisfação de, quando esteve aqui o nosso Capiação de Macau, ver aqui a casa cheia. Hoje também está aqui a casa cheia, é um bom sinal para a casa. E aqueles que não são sócios de Casa de Macau, permitam-me que diga, e é melhor ser eu do que ser o Presidente a fazê-lo, façam-se sócios. Temos que tornar esta casa mais sólida, mais participativa, mais dinâmica, e se só se consegue com mais gente.
e mais gente de Macau, ligada a Macau, ou que seja amiga de Macau. Venham para aqui, mas não é só para assistir às sessões. Venham e filiem-se aqui como sócios. Vamos dar uma nova dinâmica às nossas instituições e podemos começar logo por esta que está aqui em Portugal, tão perto de nós. Obrigado a todos. Encerrada a sessão, convido-vos para o baixo. Obrigado a todos. Yeah.